dia, Pastor João Luiz por aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para o nosso devocional em Romanos 11. Meus irmãos, esse capítulo de Romanos 11 dá muita conversa. Muito estudioso, fala muita coisa. Eu estou lendo alguns comentários e vai daqui. Eu estou lendo esse Romano 11, já li umas 15 vezes. Mas assim, a minha intenção é sempre simplificar ao máximo para você. Porque não adianta eu ficar aqui falando muitas coisas teológicas. Não, isso não vai ajudar você. Então assim, eu quero um devocional que ajude a você a caminhar e a chegar mais perto de Jesus. Então, sempre vai ser um devocional com palavras simples e objetivas. E sempre na intenção de ajudar você. Amém? Então vamos lá. Nós paramos no 5, então eu vou ler o 5 em diante, tá bom? Romanos 11, versículo 5, que diz assim: Assim, hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Olha o apóstolo Paulo ensinando alguma coisa sobre a graça. A situação é esta: a maioria dos israelitas não encontrou misericórdia divina que eles tanto buscavam. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. É isto que as Escrituras dizem. Olha lá o que as Escrituras dizem. Mas, apesar de tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês o coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E o rei Davi tocou nesse ponto, nesse assunto, quando afirmou que a mesa deles transforme em laço, a sua tranquilidade acabe em sofrimento, a luz de seus olhos se transforme em trevas para que não vejam, faça com que percam completamente as suas forças. Pergunto mais uma vez, será que isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? Paulo faz novamente a mesma pergunta e ele responde enfaticamente de novo: de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles quem? Dos judeus, a salvação se tornou acessível aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Para provocar ciúmes num povo que era escolhido. Agora, se o mundo inteiro ficou rico com resultados da oferta da salvação que Deus fez, quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará, ele já está falando do futuro, quando também os judeus se voltarem para Deus. Tá bom até aqui, até o 12. Então vamos lá, queridos. Paulo ele vem defendendo os judeus, defendendo os descendentes. Ele falou lá que ele era da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, era judeu dos judeus. Então, que o povo judeu não foi esquecido, porque se o povo judeu tivesse sido esquecido, ele não estava ali, ele não seria apóstolo dos gentios. E aí ele conta lá dos 7.000 que não foram esquecidos, que não se dobraram ao Deus Baal. E agora ele vem novamente falando sobre esse povo, falou um pouco sobre a graça aqui no verso 5, falando que não é mais pelas obras, e sim pela graça, senão não seria graça de Deus. Aí ele vem falando da situação que encontrava Israel, porque Israel ele endureceu o coração, porque existia uma promessa diante de tudo isso. E
A promessa de Deus foi se cumprindo com o povo de Israel, o povo escolhido. Mas aqueles que não acreditaram, ele foi endurecendo o coração. E quando a pessoa endurece o coração, a pessoa não consegue acreditar nas coisas de Deus. Sabe aquelas pessoas que você tenta falar do Evangelho, você tenta falar de Deus para ela, mas parece que não entra na cabeça da pessoa? Sabe o que é isso? É aquelas pessoas endurecidas no coração, parece que cauterizou o ouvido dela, cauterizou o coração, a mente, porque ela está tão convicta de algo que ela não consegue acreditar nas palavras de Deus, não consegue acreditar em Jesus. Então, meus queridos e amados, hoje, você que está ouvindo esse devocional e você ainda não aceitou Jesus por um motivo ou por outro, pare de endurecer o coração, porque quando você começa a endurecer o coração e a sua mente, a palavra de Deus está bem clara aqui, ó, que eles endureceram o coração, aí Deus, o próprio Deus, deixou que a vontade deles se fizesse. Aí Deus deixou o coração dele em entender. Aí fala aqui, ó, que o Senhor não deu a vocês um entendimento, nem o olhar e nem o ouvido para as coisas de Deus. O próprio Deus endureceu o coração, os ouvidos e o olhar dos judeus, do povo escolhido. Mas o mais importante de tudo isso, nessa leitura que eu fiz, é aquilo que ele fala. Será que Deus esqueceu ou rejeitou seu povo? De maneira nenhuma, porque ainda existe os judeus que aceitaram a Cristo. Existe os remanescentes que aceitaram, conforme a história dos 7.000. Entendeu? Mas o mais lindo e o mais importante é, de maneira nenhuma, por conta da transgressão dos judeus, veio a salvação que tornou acessível para quem? Para mim e para você. Tornou acessível a riqueza que Deus nos deu, que foi a salvação. Abriu-se o leque para os gentios, porque o povo Israel rejeitou. Aí abriu-se um leque. Aí Paulo, ele fala assim, ó, aqui no 12. Agora, se o mundo inteiro ficou rico com o resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nele e rejeitaram, imagine que bênção maior ainda no mundo não será desfrutado quando também os judeus se voltarem a Deus. Então, Deus arquitetou um plano, abriu-se o leque para os gentios, para causar ciúmes do povo dele escolhido, e esse povo escolhido ainda vai voltar a glorificar o nome do Senhor Jesus. É tudo um plano arquitetado pelo Senhor Jesus. Então, imagina que glória, que bênção maior será quando os judeus realmente entender que Jesus é o Cristo. Quando eles acreditarem, isso será uma bênção maior para quem? Para todo mundo. Porque nós, que somos gentios, estamos acreditando e crer no Senhor Jesus, entregou a vida para o Senhor Jesus. Imagine os judeus, quando eles entenderem isso e entregar a vida para Jesus e entender que Ele é o Salvador. Aquele que, desde o início da Bíblia, ela vem se manifestando, falando sobre Jesus, vem falando, e eles rejeitaram um dia. Então, a palavra, creia em Jesus, não pare de orar por Israel, não pare de orar pelos judeus, em nome de Jesus, para que eles caiam, como nós dizíamos antigamente, a ficha, que o Senhor Jesus é o Cristo que eles tanto esperam. Pela fé, não é mais por lei, não é mais pelas obras, como eles faziam antes, mas é pela fé. A fé em Jesus Cristo. Você recebe a graça de Deus. E isso que nós devemos entender. Se você hoje é salvo, se você é hoje filho de Deus, co-herdeiro da promessa de Deus, tudo foi pela graça. É pela graça. E nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós temos que glorificar o nome do Pai por esse plano infalível que nos alcançou. A graça de Deus te alcançou, meu irmão.
A graça de Deus me alcançou. Ai, pastor, não me alcançou ainda, mas vai alcançar. Basta você acreditar, basta você ter fé. E o que eu preciso fazer? De novo, nada. Porque é a graça de Deus. É a graça de Deus na sua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Amém? Glória a Deus. A minha oração é: creia no Senhor Jesus, que você será salvo em nome de Jesus. Pá?